Não confie em Vladimir Putin. Zelensky enviou essa mensagem a Donald Trump antes da reunião presencial entre Trump e Putin. Trump vê a reunião como passo inicial para a paz na Ucrânia, mas iniciativas assim já ocorreram antes. A Ucrânia não será enganada. As negociações de paz são o novo cavalo de Troia da Rússia, e a Ucrânia sabe que só a vitória encerrará a invasão russa. No dia 15 de agosto, Trump vai receber Putin na base conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, no Alasca. As negociações de paz na guerra da Ucrânia são inéditas e não envolvem apenas telefonemas. Não são os Estados Unidos e a Rússia enviando delegados para a Arábia Saudita. Trump e Putin se reúnem nos Estados Unidos da América para tentar negociar o fim da guerra da Ucrânia. É isso que Trump espera. Trump parece estar apostando em duas frentes com a escolha do local. Como destaca a Associated Press News, a base conjunta Elmendorf-Richardson já foi uma das principais bases dos Estados Unidos da América durante a era da Guerra Fria. Agora está muito mais tranquila. No entanto, ainda abriga caças furtivos F-22 Raptor que os Estados Unidos da América usam até hoje para interceptar aeronaves russas que entram no espaço aéreo americano. Benjamin Jensen, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, afirma que a escolha do local visa demonstrar força, não conveniência. Presidente Trump é uma ótima maneira para ele mostrar a força militar americana, ao mesmo tempo em que isola a capacidade do público ou de outros de intervir, com o que ele provavelmente espera que seja um diálogo produtivo. Em outras palavras, Trump está com razão cauteloso em relação a isso. Ele sabe que o líder da Rússia usa manipulação e intimidação para conseguir o que quer. Trump planeja devolver na mesma moeda em 15 de agosto, ou pelo menos é isso que quer mostrar. Para muitos ucranianos, inclusive o presidente, as negociações de paz da Rússia parecem falsas, já que ele não participa da reunião. Um blefe, uma artimanha, uma tentativa de Putin de agradar Trump para conseguir o que sempre quis. A completa subjugação da Ucrânia. E Zelensky não tem vergonha de deixar Trump saber que apenas ficar atento não é suficiente. Em 13 de agosto, o The Hill informou que Zelensky, o chanceler alemão Friedrich Merz e outros líderes europeus fizeram uma videoconferência com Trump para preparar a próxima reunião. Nenhum desses líderes, incluindo Zelensky, estará presente. Então, a ligação ofereceu a eles uma chance de influenciar o rumo da próxima reunião, garantindo que os Estados Unidos da América, a Ucrânia e seus aliados estejam todos alinhados. Zelensky parece ter saído dessa conversa se sentindo cautelosamente otimista. No entanto, ele enviou uma mensagem a Trump após a videoconferência, dizendo ao líder dos Estados Unidos da América que Putin está blefando se afirmar que deseja qualquer forma de paz real. O presidente da Ucrânia afirmou que pediu a Trump para observar tentativas de minimizar o impacto das sanções ocidentais sobre a Rússia. As sanções são eficazes e prejudicam a economia militar russa, segundo o The Hill. Zelensky está dizendo a Trump. Além disso, Zelensky disse a Trump que uma ideia está completamente fora de questão: ceder ou trocar território. Eu enfatizo que quaisquer questões relacionadas à integridade territorial do nosso país não podem ser discutidas sem levar em consideração o nosso povo, a vontade do nosso povo e a Constituição da Ucrânia, disse Zelensky ao falar ao lado de Merz. Voltaremos à ideia de troca de territórios mais tarde no vídeo, mas por enquanto, a mensagem de Zelensky é clara. Trump não pode confiar em uma palavra que saia da boca de Putin. O presidente da Ucrânia não é o único dizendo isso. Em artigo de 13 de agosto no The Guardian, Rafael Baer afirma que Trump aceitar as mentiras de Putin ameaça mais a Ucrânia do que as bombas e drones russos enviados diariamente. É uma afirmação forte, especialmente após julho, quando a Rússia lançou 6.297 drones contra a Ucrânia, um recorde mensal. Baer afirma que Putin deve crer na derrota inevitável da Ucrânia. Porque, mesmo considerando qualquer outro cenário, até mesmo um cessar-fogo que permita à Rússia manter cerca de 20% da Ucrânia, que capturou desde fevereiro de 2022, seria considerado um fracasso aos olhos de Putin. O líder da Rússia está em uma missão alimentada por uma história de inimigos e um desejo egocêntrico de se posicionar como um dos líderes mais elogiados da história russa. Putin dirá o que for preciso para manter Trump distante e seguir com sua invasão. Segundo Baer, a reunião no Alasca só ocorre porque Trump estipulou prazos para cessar fogo na guerra da Ucrânia. Isso é apaziguamento, não paz.
Em palavras duras, Bayer acrescenta que Putin usará o encontro para enquadrar o conflito, em termos que ressoam com a visão distorcida e historicamente analfabeta de Trump sobre a história. É a versão em que um criminoso ardiloso, Zelensky, engana um Joe Biden senil para jogar fora montes de tesouros dos Estados Unidos da América em uma aposta maluca e perdida. A guerra está quase vencida. Putin dirá que a Ucrânia não vencerá e tentará enganar aliados a gastar mais dinheiro. Apesar de em parte ser injusto com Trump, é um bom resumo das mentiras que Zelensky deseja que o presidente dos Estados Unidos da América reconheça. A guerra da Ucrânia não começou porque Zelensky enganou o ex-presidente Joe Biden para enviar fundos. Ela começou porque Putin invadiu. Tesouros dos Estados Unidos da América não estão sendo descartados, mas usados para evitar que a Rússia se torne uma ameaça maior. E sobre a guerra estar vencida, ainda falta conquistar 80% da Ucrânia. Também há a questão do respeito de Putin por Trump a se considerar. Ele não tem nenhum. O líder da Rússia pode dizer o contrário publicamente. Putin, porém, duvida que o presidente dos Estados Unidos da América cumpra prazos e ameaças de sanções. Isso levou à reunião no Alasca, segundo a Reuters, que publicou em 5 de agosto um relatório exclusivo citando fontes russas anônimas sobre a postura do Kremlin em relação a Trump. Segundo uma fonte, as sanções de Trump seriam dolorosas, porém não vistas como uma catástrofe. Por quê? Segundo outra fonte, a Reuters, em Moscou, acredita-se que não há muito mais a fazer contra nós. Se Putin entrar na reunião do Alasca com esse tipo de mentalidade, qualquer vantagem que Trump possa ter, desaparece. Sim, o líder da Rússia não quer que a reunião termine em desastre, levando a mais sanções contra a Rússia. Mas ele sabe que nada muda em relação à sua invasão se isso acontecer. A falta de respeito ou medo de represálias só vai incentivar Putin a insistir ainda mais em suas mentiras para conseguir o que quer. E o que ele quer nunca mudou. O controle total sobre a Ucrânia ainda é o objetivo, como sempre foi. Em março, Mykola Bieliskov destacou em artigo no Atlantic Council as respostas evasivas de Putin sobre um possível cessar-fogo. Desde o início do governo, Putin via o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como tragédia e a ordem pós-Guerra Fria como injusta, afirma Bielaskov. A Ucrânia passou a representar essas reclamações. Putin acredita firmemente que não pode esperar cumprir sua missão histórica de reverter o veredito de 1991 e reviver o Império Russo sem antes extinguir a independência da Ucrânia. Tudo o que o líder da Rússia mostrou ao mundo, desde que essas palavras foram publicadas, só reforça esse ponto. Toda a proposta de cessar-fogo apresentada foi evitada. Os ataques aéreos contra a Ucrânia estão mais fortes e mais frequentes do que nunca. Como mencionamos anteriormente, Putin ainda pode falar de paz. Ele pode até acreditar que é isso que ele quer. Putin só aceita a paz se a Ucrânia deixar de existir. Uma guerra termina quando um país é subjugado. Só o autoritário vê isso como paz. E se o subjugador conseguir o que quer aos olhos do único líder mundial com quem ele vai conversar em 15 de agosto, Putin não vai dizer a Trump que espera que os Estados Unidos da América parem de apoiar a Ucrânia para facilitar sua rendição à Rússia. Seria direto demais. Putin sabe que Trump não aceitaria isso pela repercussão global. É aí que o cavalo de Troia aparece. Algo que mencionamos anteriormente no vídeo, e Zelensky está determinado que isso nunca vai acontecer. Uma troca de territórios. O preocupante, do ponto de vista da Ucrânia, é que não parece que Trump seja contra a ideia de a Ucrânia ceder território à Rússia para acelerar um caminho rumo à paz. O jornal Independent destacou em 12 de agosto que Trump já criticou Zelensky por não ceder áreas da Ucrânia, ocupada à Rússia, em um acordo de paz. A crítica ocorreu quando a relação entre Trump e Zelensky era bem mais tensa que atualmente. Mas isso mostra que a ideia de uma troca de territórios, de alguma forma, é pelo menos algo que Trump já considerou. Em 11 de agosto, Trump confirmou que ainda pensava nesse conceito. Trump afirmou a repórteres, segundo o Independent, que ocorreria uma troca de terras. Essas trocas teriam impactos negativos para a Rússia e Ucrânia. Não se sabe o que Trump quis dizer com isso. A implicação parece ser que ambos os lados teriam que ceder terras um ao outro como parte de um acordo de troca. Mas, se for esse o caso e o acordo for baseado em terras ocupadas, a Ucrânia acaba ficando em desvantagem.
Um acordo assim faria com que a Ucrânia perdesse oficialmente a Crimeia, junto com grande parte da região de Donbass, enormes porções do sul da Ucrânia e pequenas áreas de Sumy. Forças russas tomaram áreas na ofensiva de verão. Em troca, Ucrânia ganharia parte de Kursk. Muito disso ainda é debatido. Em junho, a BBC disse que a Ucrânia controla cerca de 35 milhas quadradas do oblast reconquistado em agosto de 2024. Isso ainda é verdade? Mesmo que seja, 35 milhas quadradas é uma troca ruim por 20% do seu país. Ainda assim, parece ser uma troca que Trump está considerando. Também é uma que a Ucrânia vai recusar completamente. Um dos motivos é a Constituição da Ucrânia. Em um artigo de 13 de agosto, o Independent citou Zelensky, dizendo que a Ucrânia não dará nenhum prêmio à Rússia pelo que ela fez. Mesmo se o líder da Ucrânia aceitasse trocar terras, não conseguiria realizar isso. As fronteiras da Ucrânia foram definidas em 1991 e estão na Constituição. Zelensky, mesmo presidente da Ucrânia, não pode aprovar mudanças nessas fronteiras. Isso sem nem considerar o impacto terrível que essa decisão teria sobre o status de Zelensky como líder da Ucrânia. Após mais de 3 anos lutando por cada pedaço de território, a Rússia ocupou. Uma ordem para se render e permitir que a Rússia reivindique o que mantém ilegalmente significaria o fim de Zelensky. Também significaria o fim da Ucrânia, o que nos leva à segunda parte do motivo pelo qual a Ucrânia vai recusar uma troca de terras. A Rússia usaria só a área ocupada como base para invadir o resto da Ucrânia. Zelensky diz exatamente isso, conforme relata o The Guardian. Não vamos abandonar Donbass. Não podemos fazer isso, diz Zelensky. Para os russos, Donbass serve de base para a nova ofensiva. O presidente ucraniano está certo, mas Donbass não é toda a Ucrânia. Talvez seja a região mais estratégica do país, exceto Kiev. O motivo é mais do que claro, com base nas centenas de milhares de soldados que a Rússia perdeu tentando tomar a região desde que Putin iniciou sua invasão. O Donbass é considerado a fortaleza da Ucrânia, especialmente áreas chamadas de Cinturão de Fortalezas. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que esse cinturão abrange 4 grandes cidades ucranianas e vários assentamentos ao longo da rodovia Ga-20 Konstantinivka-Sloviansk. Com cerca de 50 quilômetros, é uma linha defensiva sólida, fruto de 11 anos de investimentos da Ucrânia. Esse cinturão impede a Rússia de conquistar o Donbass e avançar mais na Ucrânia. Se uma troca de territórios fizer parte de qualquer acordo de paz que Donald Trump e Vladimir Putin criarem em 15 de agosto, pode ter certeza de que a Rússia vai querer colocar as mãos no cinturão da fortaleza. Mesmo sem isso, ocupar tanto território atrás do cinturão será um problema para a Ucrânia. Ambos os países na guerra da Ucrânia estão exaustos. Isso é resultado das táticas de desgaste usadas por Putin em sua suposta operação militar especial. Se a Rússia tomar o Donbass, ela poderá fortificar toda a região, especialmente se também conquistar o próprio cinturão de fortalezas. Uma vez que essas fortificações estejam concluídas, ficará ainda mais difícil para a Ucrânia retomar as partes do país que a Rússia ocupa. Rússia investirá tempo e dinheiro nas forças armadas construindo fortificações, e Putin acabará invadindo novamente. Só que desta vez, ele invadiria de dentro. O que será a antiga Ucrânia? Esse é o cavalo de Troia que preocupa tanto a Ucrânia. Se a Rússia receber o Donbass como parte de um acordo de paz, isso será equivalente a permitir que o país traga ainda mais tropas do que já tem para a região. Sem oposição das forças ucranianas, a próxima invasão pode vir de dentro da própria Ucrânia, provavelmente com o apoio da Bielorrússia e da Crimeia, que também está sob controle da Rússia. Talvez até Kaliningrado, as forças ucranianas restantes ficariam cercadas. Mesmo com tempo para se fortalecerem, começariam a segunda rodada em desvantagem. Está claro o que a Ucrânia não quer para 15 de agosto. Ela não quer ouvir nenhuma sugestão de que deva ceder território à Rússia como parte de um acordo de paz, e não quer que Donald Trump caia em todas as mentiras que, acredita, Putin inevitavelmente contará. O fator Trump está em jogo. Ninguém sabe o que o presidente dos Estados Unidos da América fará ou dirá diante de Putin.
Alguns acreditam que Trump conversar cara a cara com o líder da Rússia é uma receita para o desastre. Essas são as palavras exatas usadas pelo repórter do The Guardian, Andrew Roth. Ele aponta para quando os dois líderes mundiais se encontraram em 2018 para discutir questões do relacionamento entre os Estados Unidos da América e a Rússia em território neutro em Helsinki. Por exemplo, discutiu-se a campanha de agressão da Rússia na Ucrânia antes da invasão em larga escala. Ao sair, Trump parecia deslumbrado com Lee, com o líder do Kremlin. Questionado em uma coletiva de imprensa sobre as conclusões da comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América de que a Rússia havia interferido nas eleições, Trump disse que o presidente Putin afirma que não foi a Rússia. Não vejo motivo para isso, diz Roth. Repetir 2018 seria o pior cenário. Se Putin souber persuadir Trump, alguns acham que o presidente dos Estados Unidos da América pode cair nos encantos manipuladores de Putin. Alguns, como líderes europeus, são mais otimistas. Mencionamos anteriormente que esses líderes realizaram uma videoconferência com Trump e Zelensky para discutir a reunião de 15 de agosto. A BBC informou que o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que essa videoconferência permitiu que a Europa esclarecesse coletivamente as intenções de Trump e expressasse nossas expectativas sobre o que será abordado na reunião. Trump ficou satisfeito com a videoconferência e, segundo o Kyiv Post, avaliou a chamada como 10 de 10, além de considerá-la amigável e muito boa. Esse tipo de declaração dará esperança a Zelensky de que Trump ainda apoia e defenderá a Ucrânia em 15 de agosto. Mais esperança vem do próprio Trump. Segundo o Kyiv Post, Trump disse que qualquer conversa futura com Putin está condicionada ao líder russo concordar com um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. E se não acontecer? Trump foi questionado e sugeriu apoiar a Ucrânia. Eu não quero dizer, mas haverá consequências muito severas. Quais seriam essas consequências ainda está em debate. Porém, sanções e tarifas de Trump contra a Rússia parecem aposta segura para levar Putin ao Alasca. Com essas medidas, os Estados Unidos da América não vão sancionar nem tarifar a Rússia diretamente. Em vez disso, buscaria prejudicar a economia russa, punindo os países que compram produtos russos, como gás e petróleo, com tarifas. Uma punição indireta que pode levar grandes compradores, como China ou Índia, a trocar de fornecedor. A Rússia perderia bilhões de dólares usados por Putin para financiar a guerra. Trump deve levar ideias sobre o que a Ucrânia quer num acordo de paz para discutir com Putin. Em 13 de agosto, a Cable News Network informou que Zelensky definiu 5 princípios para negociações após a reunião de Trump com Putin. Primeiro, a Ucrânia deve estar envolvida em qualquer discussão que tenha a ver com a Ucrânia. Segundo, essas discussões devem ser trilaterais e conduzidas sob condição de cessar fogo. A Ucrânia precisa de garantias de segurança confiáveis dos parceiros ocidentais e da Rússia. A quarta condição é que a Rússia não tenha veto sobre a entrada da Ucrânia na OTAN ou União Europeia. Por fim, as sanções serão reforçadas se não houver acordo para cessar fogo até 15 de agosto. Trump deve conhecer esses princípios, que Zelensky possivelmente compartilhou na videoconferência. O otimismo cauteloso dos líderes europeus indica que Trump pode ter considerado isso. Ainda assim, muita coisa depende de uma reunião presencial, da qual Zelensky não participará. Ucrânia, Europa e eles só saberão o que foi dito após o fim da reunião e a divulgação dos relatos. Todos só podem esperar que Trump enxergue as últimas tentativas de Putin de fingir que quer a paz, enquanto intensifica sua guerra, e que não faça concessões que a Ucrânia não está disposta a conceder. A Ucrânia já está antecipando isso. Uma das mentiras que Putin vai contar é que uma vitória russa não só é inevitável, mas está prestes a acontecer. Isso não é verdade. A Crimeia está lentamente escapando das mãos da Rússia, e a mais recente incursão noturna de elite ucraniana no interior da península só piorou as coisas para Putin. Saiba mais sobre essa incursão em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar as últimas novidades sobre a guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.